Meu irmão e minha irmã, hoje dia 18 de abril, quinta-feira da terceira semana do tempo da Páscoa. Vamos escutar a palavra de Deus para nós deste dia, do Evangelho segundo João. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus hoje nos recorda da necessidade de irmos até Ele para que consigamos a salvação. Naquele período, todos queriam ir para o céu. Todo o Antigo Testamento, os profetas, os salmos, os livros históricos e poéticos falam a respeito do retorno do homem à convivência com Deus. Lembrando que, na Gênesis, o homem e a mulher pecaram, foram expulsos da convivência com Deus, expulsos do paraíso. Todos os livros bíblicos, então, que seguem este episódio, almejam e esperam o retorno do homem para junto de Deus. E Jesus hoje afirma que, para que este retorno aconteça, ele é necessário, é fundamental passar por ele. Nós vimos em outra passagem de Jesus que diz: eu sou o caminho que leva até o Pai, que leva até o reino dos céus. É fundamental, então, passar por Jesus. Nós sabemos, porém, que naquele período, assim como hoje, muitos não creram em Jesus. Por isso, não sabemos, mas talvez não conseguiram chegar no reino dos céus, porque passar por ele, fundamental. Jesus ainda afirma que só aqueles que o Pai atrai é que vêm até ele. O que isso significa? Aqueles que o Pai chama. E como é que Deus Pai chama os seus filhos? Dando-lhes um atrativo de salvação. Venham e eu vos salvarei. Deus que coloca no coração do ser humano este desejo, esta fome, esta sede de ser salvos, ou seja, de encontrar a plenitude da vida, de encontrar o sentido para a existência. Isso é ser salvo. Por último, este Evangelho nos afirma que o encontro com Deus é pessoal. Deus chama cada um para seguir o seu filho, para estar junto dele. É uma questão pessoal. Deus que se aproxima de cada um dos seus filhos e chama. O que então que esta palavra pode dizer para nós neste dia? Duas coisas. A primeira delas, a iniciativa da salvação é sempre divina. É Deus que nos criou, é Deus que nos dá o respiro, o ar para nós todo dia. É Deus que enviou o seu Filho para nos salvar do pecado, da morte e do mal. É dele a iniciativa. De nossa parte, nós podemos apenas ser gratos com Deus. Sou grato, agradeço cada dia ao Senhor que me dá a vida, me dá o respiro, me dá um jeito de ser salvo. Eu e você que às vezes pecamos e nos afastamos tanto de Deus, e Ele que pelo contrário nos dá um remédio para nosso pecado, nos dá um jeito da gente voltar para Ele. Diz o Salmo 129, Senhor, se não fosse o Senhor estivesse comigo quando eu pequei, que mal não teria feito. Eu agradeço a Deus por isso, porque não me permite ir assim tão longe que não saiba depois o caminho de retorno. A segunda coisa, a docilidade. Para que Deus venha até mim, me chame, me atraia, para que me salve, eu tenho que ser dócil à ação de Deus. Ou seja, permitir que Deus me fale, me chame, me conduza. Às vezes eu estou não dócil, ou seja, com os ouvidos e o coração ocupados com as coisas do mundo e não percebo a voz de Deus que me chama e fala comigo. Ser dócil é ter um coração que não é preocupado, é ter um coração que é paciente, que sabe confiar
nas mãos e no tempo de Deus, assim como Jesus. Por isso que passar por Jesus é fundamental. Jesus, que mesmo na hora mais difícil da sua existência, que foi a sua morte, nunca duvidou da ação de Deus, não temeu cumprir, porque era dócil à vontade do seu Pai. Que eu e você possamos também aprender esta docilidade. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre você neste novo dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.